Então, boa tarde, meus irmãos. Estamos dando início a mais um podcast. Estou aqui com a irmã Esté. Hoje o episódio da vez vai ter como uma entrevistada a irmã Esté Lima, uma missionária muito querida por nós da igreja IBJ, né, da Igreja Batista de Jereissati 1. Está muito feliz de receber você aqui, tá, Esté? E a ideia desse podcast, irmãos, para deixar vocês cientes, é aproximar o missionário da igreja, da comunidade. Então, a ideia é fazer com que a comunidade, os membros comuns da IBJ, ao ouvirem esse podcast, se tornem mais familiarizados com a vida da Esté, com os objetivos da Esté, que é uma missionária que nós apoiamos, que nós acompanhamos, tá? Então, Esté, eu já vou ser bem direto, eu queria saber um pouco sobre você, sobre a sua família, sobre onde você está. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre qual é a cidade em que você está, por que igreja você foi enviada. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa tarde, irmãos. Primeiro, queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, né? A IBJ é uma igreja que tem todo o meu amor, todo o meu coração, assim, e muito bom ter esse momento para compartilhar um pouquinho mais com os irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Esté, eu tenho 26 anos. Agora, nesse momento, eu estou morando em Brasília, estou no meu ano de preparação missionária, mas eu sou do interior do Ceará, meus pais são missionários, eu cresci no campo missionário, né? Eu nasci em Ubajara, e quando eu tinha 8 anos, a nossa família mudou para uma cidade chamada Pires Ferreira, que foi a primeira cidade onde os meus pais atuaram como missionários. Eu cresci ali nessa cidade, e com 16 anos eu mudei para Fortaleza por conta da universidade, então eu morei os últimos 10 anos em Fortaleza. E agora, no início desse ano, né, eu mudei para Brasília por conta do meu período de preparação missionária. E estou aqui, então, há 4, 5 meses, quase. Gente, muito legal, né? Para quem não sabe, a Esté, ela é formada em letras e o chamado missionário dela gira muito em torno dessa questão de tradução, né, Esté? É muito nessa pegada de tradução na Bíblia, de estudo das línguas, né? Queria que você falasse também um pouco sobre isso, assim, como é que é essa questão da sua relação com a língua, a teologia, as missões? Isso. O meu processo, todo o meu chamado, né, vem desde de casa, assim mesmo, do meu contato com a minha família. Então, eu cresci nesse ambiente missionário. Meus pais são contadores de igreja, né, lá no sertão do Ceará. E eu cresci, me converti nesse contexto, né? Minha conversão também se deu, a gente já estava. Cresci ouvindo o Evangelho, mas no momento que a graça realmente me alcançou e que eu entendi, não, aqui houve uma mudança de chave, a gente já estava nesse contexto missionário, a minha família já estava lá, né, servindo. Então, eu cresci amando muito missões e amando muito tudo que envolve esse contexto missionário, mas eu também cresci com outro amor muito forte, que foi por essa questão da linguagem, das letras. Então, desde muito cedo, eu sempre gostei muito de ler, de tudo que envolvia assim, a escola e essa parte de línguas, né, do português, eu gostava muito. Então, eu sempre vi com o meu futuro tendo essa questão das letras e entendia que profissionalmente eu ia para alguma coisa do ensino, algo que tivesse a ver com essa questão da linguagem mesmo. E aí eu trilhei por esse caminho, né? Quando eu passei para a universidade, eu passei para letras e mudei para Fortaleza, comecei o curso, entendendo assim que até aquele momento que eu queria estar envolvida com missões, eu queria continuar vivendo o que eu vivia de missões, mas que eu queria conciliar isso com o que Deus tinha me chamado com relação a esse amor, assim, pela linguagem. E comecei os meus estudos. À medida que eu fui estudando, conhecendo mais sobre essa parte da letras, da linguística, eu fui me apaixonando ainda mais. Mas foi na universidade que o Senhor começou a falar muito forte comigo com relação a essa questão de um chamado mais específico também para a missão de forma integral, né? Então, até aquele momento eu entendia que o Senhor estava me chamando para viver missões dentro daquilo que Ele tinha me dado
como profissão, então, que eu ia estar ali apoiando, enviando, servindo na minha igreja, mas foi no contexto da universidade que o Senhor começou a falar comigo sobre talvez um chamado em tempo integral, né, e algo integral mesmo, assim. Mas até o fim da universidade eu ainda não entendia como é que isso ia acontecer, porque eu ainda sentia muito forte essa questão do amor pela linguagem, de que o Senhor me direcionava também para essa parte mesmo, assim, do que eu estava estudando, do meu curso. Então, por um período, foi bem. Eu passei por alguns conflitos, assim, né? De o que é que eu faço com essa formação que o Senhor está me dando e com o que Ele está me dizendo sobre isso, sobre missões em tempo integral. E foi no finalzinho de 2019, quando eu estava quase formando, que eu conheci, por um post no Instagram, né? Eu conheci a Missão Além, que é onde eu estou hoje, e eu conheci a questão da tradução da Bíblia, né? Eu conheci a realidade que na minha cabeça existia, mas eu nunca tinha parado para pensar profundamente, de que existem milhões de pessoas que ainda não têm acesso à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ainda não chegou na língua delas. Então, até aquele momento, isso era uma coisa muito. A gente não tinha ouvido falar muito, eu não tinha ouvido falar muito sobre isso, e no contexto que eu estava, assim, foi muito revolucionário. Naquele momento, quando eu li assim, o post, eu entendi que o Senhor estava unindo as duas coisas que ele estava me direcionando. Assim. Ele estava me chamando para missões de forma integral, mas ele iria usar essa questão da linguagem, do meu amor pelas letras e pela linguística nesse chamado. Assim. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar nessa questão desse ministério específico, né, e dessa realidade que é disponibilizar, trabalhar para que a palavra de Deus esteja acessível a cada pessoa, né, na língua que essa pessoa fala, na língua que fala o coração dela. E aí, a partir daí, o Senhor foi direcionando para ir para esse campo, né? Demorou um tempo, eu formei em 2019. Eu vim para a Missão Além, que é onde eu estou agora, esse ano, né, para fazer o curso de Linguística e Missiologia, que é um dos primeiros passos para esse preparo de um missionário tradutor da Bíblia, né, que é a ideia do meu ministério futuramente trabalhar como missionária tradutora da Bíblia. Amém, amém. Glória a Deus, irmão. Para quem não conhece também, a Esté, ela falou aí, né, já do pastor Cícero, né, que é o pai dela. E eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Cícero, que lidera a igreja lá em Pires Ferreira, a igreja cristã evangélica lá em Pires Ferreira. E ele é um amor de pessoa, o pastor Cícero, uma pessoa muito, muito bacana, que tem um coração, como a Esté colocou, ardente por missões. E eu não tenho dúvidas de que foi justamente essa paixão pelo chamado missionário, essa coisa que arde no coração do pastor Cícero, que fez com que ele pregasse para a Esté e a Esté viesse também a se converter, né, Esté? Então, você teve esse privilégio do Senhor de ouvir do evangelho dentro da sua família e o próprio contexto missionário da sua família forjou o contexto da sua conversão, o contexto do seu chamado, né? Então, muito interessante isso daí. Isso aí me faz lembrar de Paulo escrevendo a Timóteo, quando ele diz que desde pequeno, né, ele sabia as sagradas letras, mas isso aí por conta da família dele, do contexto familiar dele, e que ele tinha uma avó e uma mãe que eram cristãs e que ensinavam a palavra de Deus para ele. Muito legal isso, muito, muito edificante, muito bom isso. Então, mas assim, Esther, você se lembra assim de quando exatamente, o ano, de que você percebeu assim, não, eu tenho que colocar isso aqui para frente, eu tenho que me jogar integralmente na questão das missões. Você se lembra exatamente desse dia, quando foi, temporalmente assim mesmo falando? Uhum. Sobre essa, só fazendo um comentário sobre essa questão familiar, né? Eu vejo assim como de fundamental importância essa base de casa. Eu cresci não só ouvindo constantemente sobre o Evangelho, mas de fato vendo na vida tanto do meu pai quanto da minha mãe uma entrega completa pelo reino, assim. Então, até hoje, assim, eles são os meus maiores incentivadores. Quem realmente olha assim como modelo, né? A gente tem muitas pessoas que a gente admira, e missionários que a gente lê as histórias e que realmente incendeiam o nosso coração, assim. Mas eu olho para a vida dos meus pais e eu sempre vi muito na prática, assim, no dia a dia, que
eles estavam realmente dispostos a viver e a entregar e a fazer o que eles precisavam fazer por amor ao reino de Deus e para ver, né, o evangelho se espalhando, assim, isso é muito forte até hoje, assim, teve total impacto, né? Então, assim, tudo que o Senhor tem me permitido viver tem muito a ver com ter crescido ao lado desses grandes exemplos de missionários que são os meus pais, né, assim, na minha vida. E, então, com relação ao algo temporal, eu acho que foi exatamente esse ano aí de 2019, finzinho da faculdade. Eu lembro de um momento específico, assim, que eu estava na Topic, indo para a faculdade, e eu estava lendo um livro Através dos Portais do Esplendor, que é um livro que eu já deixo como recomendação, porque é um livro maravilhoso, né? Conta a história de um grupo de missionários que realmente perdeu tudo, perdeu inclusive a vida, né? Pela causa de Cristo. E é um livro muito impactante, assim, não tem como você ler e não ser impactado pela história. Mas eu já estava em um período de oração e de tentar entender mesmo assim o que, é que o Senhor queria para os próximos passos. E eu terminei de ler esse livro, eu desci da Topic assim, em lágrimas. E ali foi um momento bem marcante, assim, de que eu entendi que eu não sabia como o Senhor ia fazer, como o Senhor ia direcionar, para onde o Senhor ia me levar, mas que eu precisava viver por aquilo, né? Por aquela mensagem, para que mais pessoas, para que outras pessoas conhecessem a mensagem tão maravilhosa da salvação, né? Assim, então, de 2018 para 2019 foi um período muito marcante na minha vida, né? Assim, foi um período que eu estava congregando, né? Estava como membro aí na IBJ também, e eu sempre conto assim, o quanto a IBJ abraçou esse momento do meu chamado, né? Eu cheguei, conversei com o pastor, e tudo que a gente via de missões, né? O amor que a IBJ sempre demonstrou por missões, e o compromisso, a seriedade, foi muito importante nesse período, assim, de eu entender, não é isso, e agora eu preciso entender qual vai ser o passo a passo, como o Senhor vai fazer, qual é o tempo do Senhor, né? Mas ali naquele ano eu entendi que não tinha muito para onde eu correr, né? Eu queria viver por aquilo de forma integral e completa, assim. Amém, louvado seja Deus. Esté, eu vou falar uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo. Todos os missionários, sejam missionários que vão para essa questão da tradução da Bíblia, sejam missionários que vão para outro país e realmente estão ali engajados dentro de certas comunidades e tudo mais, mas todos eles são chamados para pregar a mesma mensagem. Todos são chamados para pregar a mesma mensagem, a mensagem da cruz. E nós sabemos que Deus cobra isso de todos e Deus quer que a sua mensagem seja entregue de forma fiel. Mas é óbvio também que nesse processo de chegar a um local, de se preparar, de pensar onde você vai ficar, onde você vai fazer, nós temos desafios particulares, desafios muito específicos ali, relacionados ao contexto em que nós estamos inseridos. E aí você que está se preparando, está nesse curso que está moldando você para ser uma tradutora, uma missionária tradutora da Bíblia, quais são assim as características mais peculiares do seu campo, desse seu campo de atuação, desse campo para o qual o Senhor chamou você? O que você percebe que é algo muito particular, uma característica muito particular? E aí você também poderia falar dos desafios. Então, a gente tem aí as características principais, particulares desse contexto em que você está, e quais são os desafios que advêm dessas características particulares? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Sim. Então, o meu ministério, né, o mundo em que eu tenho envolvido, assim, no que diz respeito a missões, realmente tem muitas particularidades. Uma primeira coisa é que a questão da tradução da Bíblia ainda não é tão conhecido e tão falado entre as igrejas, né? Assim, então, como eu disse, quando eu ouvi falar a primeira vez, foi muito novo para mim. E eu percebi isso no processo ano passado de divulgar o projeto, né? E de começar a falar sobre o meu ministério, que era muito novo para muita gente, né? E então é uma coisa que a gente ainda não tem nem toda a dimensão assim da importância de como é feito, né? De quais são os desafios, como a gente vai compartilhar agora.
Então, tem toda essa questão de, acho que primeiro saber que existe, né? Até saber o que está acontecendo. E eu acho que isso, de uma forma geral, o Ministério de Tradução da Bíblia está dentro de um contexto de missões transculturais, né? Então, esse desafio da igreja saber o que está acontecendo é um desafio que eu vejo com relação a missões transculturais mesmo, né? Às vezes a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que tem missionários do outro lado do mundo e que tem irmãos sofrendo perseguição, mas a gente não conhece, enquanto igreja, profundamente essa questão do que são as missões transculturais, né? De quais são os desafios e do que Deus está fazendo também, né? De como Deus está fazendo coisas grandiosas em outros lugares, aqui mesmo, né? No Brasil, assim, mas em contextos distantes do nosso. Então, eu acho que um dos desafios é essa questão de ter um conhecimento do que está acontecendo e do que Deus está fazendo nessa área específica, né? E aí, quando a gente fala de tradução da Bíblia especificamente, tem essa questão de ser um ministério que exige um preparo muito específico, né? Assim, então, você vai trabalhar com o texto bíblico. Normalmente, quando a gente para pensar, os locais que ainda não têm a Bíblia traduzida, né, para os seus idiomas, para as suas línguas, são locais agora de difícil acesso, né, de difícil contato. É um contexto transcultural mais complicado, assim. Então, existe todo um preparo, não só linguístico também, assim, muito necessário, mas um preparo mesmo transcultural, um preparo antropológico, um preparo missiológico que é preciso ter e que é bem desafiador. Quando eu cheguei aqui, eu tive um pouquinho desse choque de realidade, assim, eu já sabia, né, eu já li sobre missões transculturais, eu já vivia um pouco disso no contexto que eu estava, na questão de servir no Ministério de Missões e de procurar essas notícias dos missionários, do campo. Mas quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ter as primeiras aulas de missiologia, as primeiras aulas de antropologia, eu tive esse choque de ver que eu estava entrando em uma realidade muito diferente da minha e que eu não estava nem um pouco preparada para isso, assim, porque a gente está aí nas nossas igrejas, cercado do que a gente tem, do que a gente conhece, né? E isso é maravilhoso, mas quando a gente dá esse passo para fora, pensando em missões transculturais, é muito assustador. São culturas realmente completamente diferentes da nossa, modos de pensar, tudo muito diferente, que a gente tem que estar preparado para chegar e levar o evangelho de forma fiel, de forma bíblica, e de forma sensível, né? De forma que vai chegar ao coração dessas pessoas de realidades, línguas, contextos tão diferentes do nosso, de uma forma fiel, mas de uma forma sensível, de uma forma que realmente quebre barreiras, né? E não crie mais barreiras, assim. Então, eu acho que essa questão do Ministério Transcultural, como é o Ministério da Tradução da Bíblia, é uma questão que envolve muito preparo, assim. E, especificamente falando da tradução da Bíblia, tem essa questão do preparo linguístico, né? De você precisar transpor o texto bíblico, né? Então, para outra língua. E isso foi uma das coisas que, quando eu cheguei também, eu tive esse senso assim, de realidade. Assim, é algo muito sério. Eu já sabia que era uma coisa muito séria, mas quando a gente vê os trabalhos que têm sido feitos, e aqui eu tenho tido a experiência de ver projetos, né, Bíblias que acabaram de terminar a tradução, o Novo Testamento para algumas línguas indígenas, e você vê que é um trabalho muito sério, que as pessoas dedicaram a vida, e não só as pessoas que estão lá, né, tipo, no campo, traduzindo, mas que existe uma quantidade enorme de pessoas ao redor, né, tipo, trabalhando nas bases missionárias, pessoas que trabalham com tecnologia, para que esse processo seja agilizado, né, e os missionários consigam trabalhar melhor. Então, tem muita gente envolvida nesse processo de passar o texto de forma fiel para uma nova língua, assim, né? Então, os desafios entram nessa questão de preparo mesmo, né? E é o momento que eu estou. Eu sei que quando a gente está no campo, quando você conversa com os missionários que estão em campo já atuando, eles têm vários outros desafios, mas no momento que eu estou da minha caminhada ministerial, eu vejo muito essa questão do preparo e como uma coisa fundamental, né? E aqui eu aproveito para falar um pouquinho sobre isso, assim, né? Sobre
o quanto é importante as nossas igrejas conhecerem o que Deus está fazendo, como as missões acontecem, os trabalhos de diferentes grupos, né? As pessoas que estão trabalhando com diferentes público-alvos, sim, e o quanto é importante as igrejas apoiarem o preparo, o tempo de preparo dos missionários, né? Então, a gente se empolga, a gente quer ver o missionário em campo, trabalhando em determinado povo, né? Com uma determinada língua. Eu estou nesse momento dessa empolgação para estar com o povo, estar com uma língua. Mas quando a gente fala de qualquer trabalho missionário, de qualquer coisa que a gente fale, né, com relação ao reino de Deus, é muito sério, exige um preparo. E quando a gente fala em missão transcultural, exige preparos muito específicos, né? Acadêmicos, culturais, assim. E é importante que a igreja tenha um coração aberto para entender esse tempo de preparo como a missão também, né? Então, assim, isso nesse processo desse ano, de vir aqui para Brasília para o curso, foi uma coisa que eu vi com muita alegria na IBJ, né? Os irmãos abraçando e entendendo esse tempo de preparo como também parte do ministério, né? Como aquilo que vai fazer com que o missionário chegue em campo e ele não volte, por exemplo, porque às vezes o que acontece é que o missionário chega no campo transcultural sem o preparo adequado, e aí vem toda a questão do choque cultural, toda a questão dos desafios, e aí a gente tem retorno precoce, tem muitos feridos, é muito doloroso, né, esse processo. Assim. Então, quando a igreja entende esse momento de preparo, do missionário entender o campo que ele vai, quais são esses desafios, quais são as possibilidades, isso é muito abençoador para a igreja, para o missionário e para o campo, né? Então, é uma coisa que eu vejo, que eu vi com muita alegria nesse meu processo, os irmãos das igrejas abraçando esse meu tempo de preparo, que é um tempo, né, que está indo esse ano, ainda tem alguns processos nesse período de preparação, até realmente chegar no campo e começar a desempenhar essa parte da tradução. Né? Então, eu diria que um dos grandes desafios do Ministério de Tradução da Bíblia é essa questão do conhecimento, da igreja saber o que está acontecendo, entender a importância da tradução da Bíblia, né? Junto com a plantação de igreja, de discipulado, e também esse período de preparo que é bem específico e um tanto quanto longo. Assim. Gente, muito interessante, né? Tudo isso que a Esther falou. Esther, às vezes as pessoas não entendem, muitas pessoas não conseguem entender, às vezes, muitos irmãos, até irmãos bastante envolvidos com a missão de Deus, mas eles às vezes não conseguem entender que esse trabalho de aprimoramento, de entendimento da língua, da cultura de um povo, é um trabalho muito complexo. Então, quando a gente fala de uma língua, a gente não está falando simplesmente de estruturas, de gramática, simplesmente a gente está falando de uma cultura, a gente está falando de maneiras de enxergar o mundo, a gente está falando de uma organização social específica. Então, uma língua, ela implica tudo isso, gente. Então, é um trabalho que requer muito esforço, que requer muita dedicação, gente. Então, assim, o trabalho que a gente está desempenhando, assim, como uma missionária, linguista, é algo, assim, excepcional. É algo que realmente requer o tempo de esforço que ela pediu para a igreja, essa compreensão que ela pediu para a igreja é necessária por conta da complexidade da tarefa que ela está desempenhando. Então, ela está estudando aí em vários autores, em vários segmentos aí, para entender realmente como é que se dá esse processo de tradução e fazer isso da melhor forma para a glória de Deus. Então é um trabalho complexo e a gente sim tem que entender isso e tem que orar pela Esther, pedir capacitação, porque realmente é algo que exige bastante do missionário. E aí, Esther, eu queria que você também nos contasse um pouco sobre o que você percebe na sua experiência que o Senhor tem feito com seus amigos também que querem essa questão da tradução da Bíblia, seus amigos missionários, o que o Senhor tem feito com você no dia a dia, o que o Senhor tem te ensinado, o que tu percebes que é a mão do Senhor, assim, o que você percebe que está sendo a mão do Senhor guiando, mostrando, ensinando. Eu queria que você falasse também, contasse um pouco sobre isso para a gente. Eu, em todo o processo, assim, a forma como Deus tem me feito trilhar esse caminho, eu vejo a mão dele em tudo, tudo, tudo. Assim. É, eu olho para alguns anos atrás e tudo que o Senhor tem feito parecia muito
muito distante. Assim, pensar, por exemplo, em estar aqui fazendo CLM era uma coisa muito distante, era outro estado, tinha toda uma questão de custos, assim. Então, quando em 2019 o Senhor me confirmou essa questão da tradução da Bíblia, eu olhava para o processo de preparação que eu ia ter e ficava, meu Deus, como é que isso vai acontecer? E agora, estando aqui, eu consigo ver, assim, foi completamente a mão de Deus, assim, né? Mas estar aqui, ter contato tanto com os missionários que já estão há muito tempo em campo, quanto com os meus colegas, né? Alguns deles já estão se encaminhando, já têm campos específicos e estão com envios mais próximos, outros estão no começo do processo também, mas você consegue ver como é realmente Deus que direciona as histórias, como o Senhor é soberano, né? E como o Senhor está comprometido com a glória dele e usando os filhos dele, né, para fazer parte de uma história que ele está contando e que é maravilhosa, assim. Então, eu vejo muito, em todo mundo que está aqui, esse sentimento de privilégio, sabe? E falando especificamente primeiro sobre os missionários que já estão há mais tempo em campo, foi uma coisa que me impactou muito, assim. A gente está aqui na base da missão, né, dos estudantes que estão aqui, e sempre tem missionários passando por aqui, né? Os missionários que estão em campo ficam algum tempo aqui para resolver alguma coisa, quando estão de férias. A gente tem esse contato com os missionários. E a gente tem contato com missionários que estão há 30 anos com o povo, 35 anos, que estão terminando, né, o processo de tradução do Novo Testamento para algumas línguas. E é muito, muito impactante, assim. E uma coisa que eu estava comentando com uma amiga minha, um dia desses, assim, é que com todos os missionários que eu conversei, desses que já estão há muito tempo no campo, uma coisa se repete, eles têm experiências diferentes, estão em contextos diferentes, né? Alguns trabalham com povos indígenas, outros trabalham em outros locais, sem ser no Brasil, mas todos eles me dizem a mesma coisa, assim, e foi uma coisa que um dos missionários me disse em uma conversa que eu tive um pouco antes de vir para cá. Ele disse assim: Stazinha, se eu tivesse que fazer tudo de novo, começar tudo de novo, eu começaria e faria do mesmo jeito. E se eu tivesse 10 vidas para viver, eu teria entregado essas 10 vidas para esse povo, como eu fiz e como o Senhor fez. E essa mesma ideia é o que eu ouvi dos outros missionários também que estão há muito tempo em campo. Então, você vê que são pessoas assim que dedicaram já a vida, né? Que já fizeram muito, e o que você vê é o senso de privilégio, o senso de valeu a pena. Não porque foi fácil, não porque deu tudo certo, eles não tiveram desafios, né? A gente escuta muito sobre os desafios, sobre as dificuldades mesmo, tanto essa questão que a gente já conversou, né? De língua, de cultural, também de tudo, né? Que cerca a vida do missionário, questões pessoais, né? Questões de saúde da família. São missionários com muitas histórias, mas todos eles com essa mesma ideia assim, de valeu a pena, de eu faria de novo, assim, de não foi em vão. E isso foi uma coisa que me encorajou muito, porque nesse processo a gente sente medo, né? A gente tem muitos medos, assim, inclusive é um mito essa ideia de que o missionário, quem vai, né, quem decide ir, não tem medo, é muito corajoso, assim, não, definitivamente não. Pela minha experiência e pela experiência das pessoas com quem eu converso, assim, não é uma questão de não ter medo, né? É uma questão mesmo, assim, de Deus ir capacitando. E assim que eu cheguei, eu tinha algumas questões, assim, às vezes eu sentia muito medo, assim, como é que vai ser, né? E no futuro, conversando com esses missionários, eu entendi isso, de que no fim das contas, obedecer ao Senhor vale a pena. A sensação lá, quando você vai chegando, né, no fim da caminhada, é de que, independente de qualquer coisa, você viveu por coisas eternas, assim. E isso me fortaleceu muito, alegrou muito meu coração ter esses contatos. Quando eu penso nisso e penso enquanto eu estou conversando com os meus colegas de turma, né, eu vejo também isso, o Senhor direcionando histórias muito diferentes para a glória dele. Assim. Então, eu tenho colegas de turmas com contextos muito diferentes. Assim. Tem pessoas no começo da caminhada, né, mais ou menos da minha idade, assim. Eu tenho um casal de colegas que estão no curso comigo, que eles são casados, né, eles tinham a vida completamente já estabelecida, ela é advogada, ela é empresária, assim, em uma condição muito, muito boa, assim. E eles
sentiram o chamado do Senhor, né, e obedeceram a esse chamado, estão aqui no curso, estão se preparando para trabalhar com um povo indígena específico. Então, você vê histórias assim, que você pensa, Deus direcionou, assim, ninguém naturalmente tomaria as decisões que você vê as pessoas que estão aqui tomando, né, as decisões que elas tomaram, assim, no curso da vida, assim, você vê, assim, Deus fez isso, Deus juntou essas pessoas e você vê no olhar dessas pessoas a satisfação de estar obedecendo ao Senhor. Então, uma coisa que o Senhor tem me ensinado muito, muito, muito em todo esse processo é que obedecer a Ele é realmente bom e traz alegria e traz paz, apesar das dificuldades. Porque quando a gente olha para a caminhada missionária, tem muitos desafios. E os missionários com quem eu converso, tanto os meus colegas quanto com mais tempo de ministério aqui da base, ninguém esconde isso, né? Todo mundo diz assim, prepara o coração, fique em oração, porque os desafios vão vir, os momentos de desânimo vão vir. Mas, assim, você vê realmente a diferença que faz viver com coisas eternas, né? Assim, na forma de viver das pessoas. Isso tem impactado muito. É verdade, é verdade. O Senhor realmente, ele promete que ele vai estar conosco, não é isso que ele falou lá em Mateus 28, na grande comissão, que ele estaria conosco, que ele realmente cumpre essa promessa. Isso não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, né? Mas que ele vai estar conosco, e isso é basicamente o que você está dizendo aí, que o Senhor tá contigo, está te acompanhando, está te firmando, está te direcionando, né? E por fim, Esther, você sabe que não só aqui na IBJ, na Igreja Batista do Gereissati, mas também em outras comunidades, talvez até a comunidade em que você estava antes de ser enviada, você sabe que existem muitas pessoas no contexto das igrejas que têm dúvidas sobre o chamado missionário delas, ou sobre o possível chamado missionário delas. Elas pensam, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que eu devo largar tudo e me dedicar integralmente às missões? Ou será que não é o tempo? Não, eu acho que ainda não estou preparado. E aí, muitas dúvidas, muitas indagações no coração dessas pessoas, desses irmãos, que querem sim glorificar a Deus, que querem sim estar no centro da vontade de Deus, mas que não estão certos ainda. Precisam ainda de alguma direção, precisam ainda de uma decisão mais firme. E você, como essa pessoa que já tomou essa decisão, que disse, não, eu decidi que é isso mesmo, eu decidi que o Senhor está me chamando para isso, qual é o conselho que você deixa a essas pessoas? Qual é o conselho que você deixa a esses irmãos? E também, Esther, se você pudesse, eu queria que você deixasse um versículo que marcou você em relação a isso, um versículo que acompanha você, sabe? Aquele versículo que sempre está ecoando na nossa mente, quando a gente está desanimado, quando a gente quer desistir. O que te marcou, assim, em termos nossa, eu realmente entendo que é isso daqui mesmo, e esse versículo aqui me ajuda a continuar. O que você pode dizer para essas pessoas aí que estão numa fase de indecisão? Sim, muito bom. Assim, esse é um assunto muito, muito importante, né? Essa é uma decisão e esse é um processo que mexe muito com a gente, assim, que nem sempre é um processo fácil, assim, vamos dizer que a maioria das vezes não é um processo fácil, né? Mesmo para quem tem de logo de casa, não, Deus está me chamando e eu vou, tem muitas coisas envolvidas, assim. Eu acho que tem alguns pontos. Assim. Um primeiro ponto que para mim foi muito importante é pensar que isso é uma coisa boa, né? Se você tem essa ideia de que o Senhor pode estar me chamando para missão de forma integral, para um contexto transcultural, ou aqui, isso é algo bom, isso é um privilégio, né? Isso é maravilhoso. E a gente tem um ponto assim, primeiro, a gente precisa entender, e eu acho que as nossas igrejas, né, têm caminhado para ter esse entendimento de que o Senhor tem nos chamado para falarmos do Evangelho, para vivermos pelo reino onde a gente está, né? Então, todos nós somos chamados, todos nós temos uma vocação, e o Senhor vai chamar as pessoas de formas diferentes, para contextos diferentes. Assim. E
dentro da realidade em que a gente está, que o Senhor nos coloca, ali é o nosso campo de atuação, né? O nosso campo missionário. Onde o Senhor nos colocar é o nosso campo missionário, e isso envolve todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, antes do Senhor confirmar essa questão de missões no tempo integral na minha vida, eu tive uma experiência muito, muito maravilhosa, assim, servindo na universidade, né? Eu estava fazendo letras, mas para mim a melhor coisa de letras, assim, do período que eu passei lá, foi o tempo que eu passei servindo com missões lá dentro, né? Com a CRU, que os irmãos conhecem também, estão familiarizados na IBJ, que é o Movimento Estudantil Cristão. E aquele tempo foi muito maravilhoso, assim, e o Senhor me levou a entender muita coisa sobre missões naquele período que eu estava servindo ali na universidade. E isso é uma verdade sobre qualquer ambiente que a gente esteja, o nosso trabalho, a nossa escola. O Senhor nos chamou para servir ali, e o Senhor usa as vocações, né, aquilo que Ele nos chamou para fazer enquanto profissionais, cada irmão dentro da sua área, Ele usa para a glória dele, e isso é maravilhoso, assim. Uma vez que a gente entende isso, né, de que o Senhor chamou todos nós para fazermos parte da missão dele, a gente precisa entender também que o Senhor chamou algumas pessoas de forma específica para irem de forma integral, né? Para irem, para deixarem realmente tudo, para irem para outros contextos, e dedicarem a vida em função do reino, assim. E quando isso acontece, isso é uma coisa maravilhosa. E eu digo isso porque, assim, teve um momento em que eu ficava um pouco dividida nisso, de que eu amava o que eu estava fazendo profissionalmente, eu amava dar aula, eu trabalhei também um pouco com essa questão editorial, eu gostava muito de revisar, e às vezes eu pensava, mas se o Senhor chamou todos os cristãos para fazer parte da missão dele, dentro das nossas profissões, então eu posso ficar aqui, continuar aqui, fazendo o que o Senhor me chamou para fazer aqui na sala de aula, aqui com o meu trabalho, e glorificando a Ele. E, de fato, só que existe essa questão de que algumas pessoas o Senhor chamou para outras coisas, para coisas específicas e para ir. E essas pessoas que se sentem chamadas para isso não deviam ter medo. Por isso que eu comecei dizendo que é algo bom, sabe? Vai ter todo um processo de entender os tempos, de entender o porquê, mas ser chamado pelo Senhor para alguma coisa específica, para algo que às vezes a gente nem sabe ainda que é algo maravilhoso, assim. Então, eu acho que, pelo menos para mim, na minha experiência, era uma coisa assim que fez diferença ter ouvido, né? Que eu não precisava ter medo de dizer sim para o Senhor, e que se o Senhor está colocando ali no seu coração, né, dentro do seu relacionamento com Ele, essa sementinha de olhar para fora, de ir para ver mais longe, além só do local em que você está, deixa essa sementinha germinar, assim, em oração, né, e em todo o processo, mas se alegre com isso que o Senhor tem colocado na sua vida, assim. A questão, uma questão que eu aprendi aqui, né, que o reino de Deus, essa questão da missão de Deus, ela não é uma coisa assim, a gente não precisa pensar de, ou é aqui, ou é ali, ou o Senhor, a missão de Deus está acontecendo aqui e ali. Tem gente que vai ser chamada para ficar aqui, tem gente que vai ser chamada para ir para o sertão, tem gente que vai ser chamada para ir para o outro lado do mundo, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa importante para as nossas igrejas também. Às vezes a gente fica assim, enquanto grupo envolvido com missões na igreja, né? A gente precisa focar o que está acontecendo aqui próximo da gente, ou não, a gente precisa pensar nos confins da terra. Na verdade, o Senhor nos chamou para estar pensando em tudo isso ao mesmo tempo, né? Está orando pelo que está acontecendo, pela plantação de igreja que está acontecendo no interior, mas está orando também pelos missionários que estão na Ásia, no projeto de tradução da Bíblia. Então, o reino de Deus está em movimento e tem muitas coisas acontecendo. E se o Senhor coloca esse desejo no nosso coração de fazer parte, né, para além desse ambiente que a gente já está, isso é uma coisa boa que a gente precisa, sim, se alegrar. E aí eu acho que o segundo ponto é leve isso, né, para pessoas que possam caminhar com você, para liderança, para o pastor,
o Ministério de Missões, né? Pessoas que possam ver o que Deus está fazendo, essa questão do chamado junto com você e possa caminhar com você nesse direcionamento. Isso é muito importante porque quando a gente entende que Deus chamou a gente para missões de forma integral, de forma completa, abre-se um mundo de possibilidades. Tem muita coisa para fazer e muita coisa acontecendo. Deus está agindo assim de formas maravilhosas em muitos contextos e a gente precisa entender qual é o direcionamento dele para cada etapa da nossa vida. E para isso é fundamental a gente caminhar com pessoas sábias, pessoas experientes, pessoas bíblicas que consigam olhar esse processo junto com a gente, assim. Então é muito importante que você comunique, que você tenha alguém que vai estar com você durante todo esse processo. E entender isso de que é um processo. Às vezes, quando a gente entende essa questão do chamado, nosso coração começa a querer cair na ansiedade de ir logo, sabe? De não, eu quero ir. Às vezes, quando Deus já diz claramente, né, o povo ou algum contexto, a gente, não, eu vou e tem que ser agora. Mas o Senhor tem o tempo dele para todas as coisas. E ele tem o tempo dele para nos levar onde ele quer nos levar. E não é o nosso tempo. Então, às vezes, a gente pensa, mas não tem nada acontecendo. Eu tive a confirmação do meu chamado para tradução em 2019. Passou-se aí alguns anos, de muita coisa aconteceu na minha vida, em que alguns momentos eu pensava assim, Senhor, não tem nada acontecendo para esse lado do ministério, de missões de forma integral. Mas no tempo do Senhor, as coisas aconteceram. Por isso que é importante você caminhar, uma coisa está ligada com a outra, né? É importante você caminhar com pessoas experientes que lhe ajudem também a entender, a discernir, né, qual é o tempo, o que o Senhor quer na sua vida naquele momento, assim. E descansar de que se Deus tem um propósito para a sua vida, se Ele se Ele quer me levar a algum lugar, Ele vai me levar no tempo dele, tratando as coisas em você que precisam ser tratadas, né? E enquanto isso, sirva onde Deus me colocou, né? Então, às vezes tem muita essa ideia assim de que não, se eu tenho chamado e eu preciso ir, e quando eu for, eu vou fazer alguma coisa. Não funciona assim, não funciona enquanto você está aí na sua igreja local, no seu trabalho, no contexto que o Senhor estiver me colocando, na escola, na universidade, o local de servir, é o local de viver missões, né? Se o Senhor já colocou isso no seu coração, de servir a Ele, de se dedicar completamente à missão dele, a fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, faça isso no local que você está. E é isso, esse servir na igreja, esse servir onde a gente está, que vai formando, que vai realmente, o Senhor vai nos moldando para que Ele possa nos levar, né, a outros passos, assim. Eu ainda estou muito no comecinho, assim, da minha caminhada ministerial, muito no comecinho mesmo, mas são algumas coisas que o Senhor tem me ensinado nesse processo, nessa questão de ter paciência com o processo, de não querer atropelar as coisas, de ouvir, né? Então, se nós estamos em uma igreja bíblica, em uma igreja que ama missões, ouvir o conselho, ouvir o direcionamento das pessoas que estão caminhando com a gente, né? Porque às vezes tem essa coisa assim da gente se empolgar muito e querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas as coisas feitas para o Senhor precisam ser feitas com discernimento, com sabedoria, né? E no tempo dele ele vai direcionando tudo, assim. Então, eu acho que se eu pudesse resumir, seria essa questão de se alegre com o chamado que Deus está colocando, fazendo crescer no seu coração, busque discernir esse chamado, né, em oração, mas também com pessoas que amam ao Senhor e que vão saber, né, lhe direcionar, vão saber lhe aconselhar, e sirva muito onde o Senhor já lhe colocou, né? E outra coisa é você conhecer o que está acontecendo, né? Então, converse com missionários, leia informativos de missionários que estão em campos diferentes, fazendo coisas diferentes, se importe mesmo, né? Adote missionários em oração, locais, pesquise o que Deus está fazendo e viva, né? Esteja imerso nesse mundo, porque missionário, porque no tempo do Senhor ele vai direcionando as coisas, né?
uma coisa que eu ouvi antes de vir para cá foi isso, assim, de que o Senhor não desperdiça um coração disposto, um coração que está voltado a fazer a vontade dele, né? Ele não vai deixar para lá. Então, se você tem esse anseio, essa disposição no coração de fazer parte da missão de Deus, ele vai direcionar, ele vai lhe guiar até aquilo que ele quer que você faça. E nós estamos envolvidos na missão de Deus, independente de onde nós estamos, e do que nós estamos fazendo naquele momento, né? Isso é maravilhoso. E um texto que, assim, que é um dos meus textos do coração, que eu li muito durante o período de divulgação do projeto, né? É um texto que me ajuda a lembrar que a história tem um final feliz, que a gente faz tudo isso, né? Que a gente se dedica a missões, que a gente vive tudo isso, mas a gente já tem garantido o final feliz, né? A gente está fazendo tudo isso porque o nosso Senhor Jesus, lá na cruz, ele já selou essa história e no final nós vamos estar todos juntos, né? Povos de todos os povos, todas as línguas, todas as nações juntos servindo a ele. E aí o meu texto do coração é Apocalipse 5:9, que diz assim: cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Povo de toda tribo, língua e nação. Apocalipse 5:9. E, então, assim, agora nós estamos aqui trabalhando, fazendo a nossa parte nessa missão, mas a gente já tem a certeza de que deu certo lá na cruz, né? Não pelos nossos esforços, não porque existe aqueles que são super-heróis, né? Os missionários. Eu acho que isso é até uma coisa que eu queria pontuar também com relação a quem sente, né, esse desejo, essa vocação e às vezes sente medo, porque às vezes a gente cria a ideia de que existe um perfil ideal do que é a pessoa que vai ser missionário, que vai ser enviado, aquilo que eu falei no começo, né, que são pessoas corajosas, que são pessoas de uma forma ou de outra, e não, né? O pré-requisito é ser filho de Deus, amar o Senhor, amar a missão dele. Não existe ninguém pronto, ninguém foi para o campo, ninguém começou a se preparar, ninguém que eu conhecia, assim, das histórias que eu já vi, foi e já estava pronto e não sentia medo e não e achava que estava assim no nível ideal de santificação. Não, os servos do Senhor, eles que estão em campo, né, que estão se preparando, eles sentem medo, eles estão em processo de santificação, né, eles estão passando por todos os processos que todos os outros filhos de Deus estão. Então, é um coração disposto, um coração que ama o Senhor de verdade, né, que está submisso à vontade dele, que são os pré-requisitos para estar na missão de Deus, né? Nada mais, nenhuma questão acadêmica, de capacidade, né? Nem nenhum ministério específico. Por exemplo, se tem a ideia de que para trabalhar com tradução da Bíblia você precisa ser da área, ter afinidade, e não necessariamente, né? Aqui, várias pessoas não são da letras, por exemplo, mas foram chamadas para o Ministério de Tradução da Bíblia e estão nesse processo de preparação. Então, é realmente a questão de entender a vontade do Senhor para a sua vida. E todo o resto, ele capacita, ele vai nos, nos moldando, né? Nos levando onde ele quer que a gente esteja, e o final é feliz, né? O final a gente vai estar lá, no final a gente vai estar louvando a Deus com os nossos irmãos de todos os locais, de todos os contextos, de todas as línguas. Aleluia. Esse ensino de Apocalipse ele é poderoso, né? A gente pensar que o fim ele já está decidido, né? A gente já tem a revelação de como é que vai ser na eternidade. O povo de Deus é um povo multiétnico, com várias línguas, né? Que fala várias línguas. Isso é muito lindo mesmo. E é muito bom ter gente que se dedica, ter cristãos que amam o Senhor e que querem sim pregar a palavra do Senhor e que, portanto, se dedicam intensamente a essa tarefa. Então, gente, a gente chegou ao fim, tá? Muito bom esse papo aqui, muito bom, foi muito legal, aprendi muitas coisas que eu não sabia, não fazia ideia.
E eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a Esther. Esther, muito obrigado. Obrigado pela sua dedicação, obrigado pelo seu amor e obrigado também por ter topado aqui, tá bom? Muito obrigado por isso. Quero agradecer também ao ouvinte. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Muito obrigado por ter prestado atenção, por ter dedicado o seu tempo a isso. Muito obrigado também ao Wellison. Quero agradecer ao Wellison, que é um irmão da nossa igreja que faz essa questão mais tecnológica. Eu não sei mexer com isso definitivamente. Muito obrigado, Ellison. Sem você isso aqui também não seria possível. Quero agradecer também à irmã Ellen, que fez toda a mediação, chamou a Esther, contatou a Esther, arrumou os entrevistadores. Muito obrigado também, irmã Ellen. E obrigado a todos vocês que de alguma forma não são da IBJ, mas também estão ouvindo aqui. Tá? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês e que nós estejamos firmes em Deus, que nós estejamos comprometidos com a missão de Deus, que nós estejamos comprometidos com a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado mesmo. Até mais.